A graça e a paz, meus queridos irmãos, nós chegamos ao último dia de 2020. Ano difícil, complicado, ano que ninguém esperava uma pandemia, uma situação adversa, na qual presenciamos, vivemos neste ano de 2020. Mas como servos de Deus, nós precisamos adorar ao nosso Deus. Da mesma forma de Jó, o Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nosso Deus. E esse é o nosso objetivo, inicialmente, nesse culto de final de ano. Nós vamos fazer a leitura dos Salmos 29. O texto da palavra do Senhor diz assim: Dei ao Senhor, ó filhos de Deus, dei ao Senhor glória e força. Dei ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Esse é o nosso propósito, esse é o motivo de estarmos aqui nessa noite. Primeiramente, para adorar o nosso Deus. Palavras não podem expressar o que sinto em meu coração. Nem mesmo as notas das canções me mostrarão o que há em meu ser. Pode o sol escurecer e a terra estremecer, eu não vou te deixar. Nada pode apagar o que o tempo escreveu dentro de mim. Palavras não podem expressar o que sinto em meu coração. Nem mesmo as notas das canções me mostrarão o que há em meu ser. Pode o sol escurecer e a terra estremecer, eu não vou te deixar. Nada pode apagar o que o tempo escreveu dentro de mim. Te amo tanto, Senhor, te quero tanto, meu Deus. Te amo tanto, Senhor, te quero tanto, meu Deus. Pode o sol escurecer e a terra estremecer, eu não vou te deixar. Nada pode apagar o que o tempo escreveu dentro de mim.
Te amo tanto, Senhor, te quero tanto, meu Deus. Te amo tanto, Senhor, te quero tanto, meu Deus. Eu te amo tanto, Senhor, eu te quero tanto, meu Deus. Eu te amo tanto, Senhor, eu te quero tanto, meu Deus. Eu te amo tanto, Senhor, eu te quero tanto, meu Deus. Independente da situação, sempre temos motivos para louvar, adorar e também agradecer ao nosso Deus. Apesar das dificuldades, das perdas, nós temos motivos também para agradecer ao nosso Deus. É assim que a palavra do Senhor nos ensina. Se nós observarmos no texto da palavra do Senhor, em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, diz assim: em tudo dei graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Olha o que é que o texto nos ensina. Em tudo dei graças. Nós precisamos reconhecer a bondade, a misericórdia e a ação de Deus sobre nós. Mesmo em um ano que não vai deixar saudades, nós temos motivos para dar graças ao nosso Deus. E nós vamos ouvir o hino que fala justamente sobre isso, sobre contar as bênçãos e dizer quantas elas são. Procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, todas muitas bênçãos dize-as de uma vez, mas de ver surpreso quanto Deus já fez. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, mas de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Quantas muitas bênçãos não duvidarás, em canção alegre os dias passarás. Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, mas de ver surpreso quanto Deus já fez.
cuida Deus de ti, seu divino auxílio minorando o mal, dá-te a consolo sempre até ao final. Quantas bênçãos conta, quantas são recebidas da divina mão, por uma, dize-as de uma vez, mas vai surpreso quanto Deus já fez. Nós vamos orar, oração de louvor e agradecimento ao nosso Deus. Senhor Deus, ó Pai, nós exaltamos ao Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, independente das circunstâncias, independente, ó Deus, de passarmos por situações difíceis e complicadas, nós louvamos e nós adoramos ao Senhor, exaltamos ao Senhor, porque o Senhor está no controle de todas as coisas e tudo faz parte do teu projeto, do teu decreto e da forma como o Senhor rege todas as coisas. Nós agradecemos, ó Deus, pelas provações, agradecemos, ó Deus, pelas dificuldades, pela situação difícil que nós enfrentamos, porque cremos que somos como ovelhas levados para o matadouro. Mas nós, ó Deus, não tememos, porque a tua mão e o teu cajado, o teu bordão está conosco. Isso nos traz segurança, isso nos traz paz, isso nos traz, ó Deus, confiança. E nós louvamos e agradecemos ao Senhor. Agradecemos pelos livramentos, agradecemos pelas curas, agradecemos, ó Deus, pelas conquistas desse ano de 2020. Agradecemos, ó Deus, porque temos, em meio a toda e qualquer circunstância, motivos para agradecer ao Senhor. É em nome de Jesus que nós te louvamos e desde já adoramos. Amém. Nós vamos fazer essa parte final aqui, antes da mensagem. Nós temos uma mensagem abençoada, uma mensagem de Deus para nós na noite de hoje. Nós vamos ler o texto da palavra do Senhor, que se encontra no livro de Salmos 37, que diz assim: não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Confie no Senhor e faça o bem, habite na terra e alimente-se da verdade. Agrada-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e o mais Ele fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Descanse no Senhor e espere nele. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Esse texto é um texto muito interessante para o final do ano. Entrega o teu caminho ao Senhor. E é isso que nós vamos cantar nesse exato momento. Nós vamos entregar os nossos sonhos, nós vamos entregar as nossas vidas e nós vamos confiar no Senhor. Esse Deus que é o Rei do Universo, esse Deus que tem o controle sobre todas as coisas. Nós não devemos olhar para o próximo, para as pessoas que prosperaram durante esse ano e ficar com inveja. Mas devemos confiar e esperar unicamente no Senhor, para que o ano de 2021 possa ser uma bênção em nossas vidas. Agora nós vamos ouvir a mensagem do Senhor,
com o nosso seminarista Diego, que tem uma mensagem especial nesse fim de ano para que possamos refletir e para que esse ano de 2021 possamos viver para a glória do nosso Deus. Olá, meus irmãos, é um prazer enorme estar com vocês mais uma vez e poder levar a palavra do Senhor. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Tiago, capítulo 4. Nós leremos do versículo 13 até o versículo de número 17. Tiago 4, do versículo 13 ao versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante, e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, Tu és bom e a Tua graça se manifesta sobre nós diariamente. Nós rogamos ao Senhor que nesse momento fale conosco mais uma vez, através da Tua palavra, palavra que fortaleceu o Teu povo, instruiu o Teu povo durante esse ano tão difícil de 2020, um ano em que enfrentamos uma pandemia. Dá-nos, ó Pai, instrução para que saibamos nos planejar melhor para o ano de 2021, nos planejar pensando na Sua grandeza, na Tua soberania, pensando, ó Pai, em quão maravilhoso é o Senhor e que o Senhor deve ser o centro da nossa vida e dos nossos planos. Dá-nos sabedoria através da Tua palavra, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Meus irmãos, a nossa mensagem de hoje é sobre a vontade de Deus e os nossos planos para o futuro. A vontade de Deus e os nossos planos para o futuro. Virada de ano é sempre um momento para reflexão, para pensar acerca daquilo que passou durante o ano e também pensar acerca do que virá no próximo ano. Recordo que estava entre vocês no ano de 2019, a virada do ano de 2019 para 2020. E na ocasião eu falei sobre aquilo que é incontrolável, aquilo que é incerto, aquilo que é imponderável na vida humana. Eu recordo de ter falado com os irmãos que existem coisas que acontecem e nos pegam desprevenidos. Naquele momento eu não pensava em uma pandemia, não pensava no Covid-19, apesar da pandemia, do Covid-19 já ser uma realidade naquela ocasião. O fato é que naquele momento eu falei para os irmãos acerca de como acontecem coisas que nós não esperamos, como a vida é incontrolável para nós. Pois bem, hoje eu gostaria de falar com os irmãos acerca da vontade de Deus e dos nossos planos. E relembrar aos irmãos que a nossa vida não é governada por nossa vontade. Nós não temos o controle de nada. E o ano de 2020 provou mais uma vez essa verdade. Nós não temos o controle de nada nessa vida. Não esperávamos uma pandemia durante todo o ano. Não esperávamos que tantas áreas da vida, econômica, afetiva e até religiosa, fossem afetadas por essa pandemia. Mas foram. Ainda assim, nós aprendemos nesse tempo. E eu gostaria de que você pensasse mais uma vez acerca de como Deus é soberano e como nós
não temos o controle de nada no futuro. Mesmo os nossos planos não podem determinar a nossa vida, pois cabe ao Senhor determinar a nossa vida. O texto em questão mostra uma espécie de duelo de soberania entre os nossos planos e a vontade de Deus. E o ensino fundamental desse texto é que é Deus quem determina o nosso futuro e não os nossos planos. É Deus quem determina o nosso futuro, não os nossos planos. A exortação de Tiago é para que os crentes, ao fazer os seus planos, não deixem de considerar a soberania da vontade de Deus. O texto foi escrito para cristãos que eram judeus e estavam planejando os seus negócios. Eles trabalhavam no comércio e pensavam em abrir uma filial em outro lugar. Crentes que tinham o seu negócio e pensavam em expandir os seus negócios. É bom lembrar que os crentes a quem Tiago escreve estavam espalhados por vários lugares por conta da perseguição que aconteceu lá em Atos. E nesse caso aqui, um grupo específico de crentes passaram a planejar o seu futuro desconsiderando Deus, deixando Deus de lado, mesmo sabendo que não deveriam fazer isso. E por fazer isso, acabaram pecando contra Deus e por isso Tiago os exorta. O texto mostra o que devemos saber sobre os nossos planos e sobre a vontade de Deus para nós. Em primeiro lugar, o texto mostra que a fraqueza dos nossos planos. A fraqueza dos nossos planos. O versículo 13 e o versículo 14 nos mostram essa realidade. Primeiro, no versículo 13, Tiago mostra qual é o problema. E no versículo 14 ele vai argumentar. Ele vai seguir esse padrão. Primeiro ele mostra o problema e depois ele mostra os argumentos. E depois ele vai mostrar a solução e os argumentos que apoiam a sua solução. Em primeiro lugar, então, Tiago mostra o quanto os nossos planos são frágeis. São frágeis. Nós não podemos garantir o cumprimento dos nossos planos. E isso aponta a fraqueza dos nossos planos, bem como a fraqueza do próprio ser humano. Tiago não impede os crentes de fazerem planos, mas ele mostra a fraqueza deles. Veja o que diz o versículo 13. Tiago diz: atendei agora a vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. O versículo mostra uma repreensão. Aparece a expressão atendei agora. Aqui há uma chamada, uma exortação contundente. Tiago diz para os irmãos: prestem atenção agora. Façam agora, mudem de vida agora. Vocês que estão pensando assim, vocês que estão dizendo assim, mudem agora. E ele vai direto ao ponto. E ele fala daqueles que faziam planos e que diziam: hoje ou amanhã nós vamos para aquela cidade, nós vamos passar um ano lá, nós vamos ter lucros. As palavras desses homens mostram aquilo que estava no seu coração. Mostra um coração que, mesmo não tendo certeza de nada, fala ou planeja como se tudo dependesse do homem, como se tudo dependesse de si. Essas palavras mostram que aqueles planos, ou esse plano específico, estava cheio de autoconfiança. Cheio de autoconfiança, e isso é soberba. Eles se gabavam dos seus planos e das suas palavras. Esses cristãos, quando faziam seus planos, confiavam em suas capacidades e pensavam que o seu futuro seria um sucesso por causa dos seus planos, por causa da sua capacidade de organizar a sua vida e os seus negócios. Irmãos, nós temos essa tendência de confiar em nós mesmos, em nossa capacidade e achar que o nosso futuro será brilhante porque depende de nós.
e nós temos capacidade para fazer as coisas darem certas. Nós pensamos assim e nos enganamos porque esquecemos a fraqueza dos nossos planos, a fraqueza de nós mesmos. Somos frágeis. Esses irmãos então fizeram planos e falavam deles e se gabavam deles. A Bíblia diz em Lucas capítulo 6, versículo 45, que o homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Aquelas palavras denunciavam um coração cheio de confiança. Um coração que estava cheio de si mesmo. E isso é um problema, porque quando fazemos planos confiando em nós mesmos, nós desprezamos a soberania de Deus. Seus planos davam a impressão de que eles eram os donos da própria vida. Os planos que esses irmãos estavam fazendo mostravam que eles eram o dono do seu próprio futuro. E há aqui um tom de nada pode impedir o que iremos fazer, porque nós temos condição de fazer, de fazer com que dê certo. Isso nos faz lembrar do que aconteceu com os homens em Babel, na Torre de Babel. Gênesis 11, versículo 4 mostra as palavras daqueles homens, os seus planos. Eles disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. As palavras desses homens na Torre de Babel e dos crentes a quem Tiago escreve mostram o mesmo problema. Eles desconsideravam a fragilidade da vida, a fragilidade do homem, a fraqueza dos planos do homem, e dependiam de si mesmo. Não há aqui nenhuma dependência de Deus. Esses judeus convertidos ao cristianismo abraçam uma forma de planejar mundana, que despreza a Deus, que ignora a Deus. Ainda havia aqui a possibilidade de estarem colocando o seu coração nas riquezas, nos lucros. Não há nenhum problema em uma empresa ter lucro, ou uma empresa planejar-se para lucrar. O problema é quando o lucro torna-se o centro da existência humana, quando o ter torna-se a razão de ser de uma empresa, a razão de ser de uma pessoa, a razão de ser dos planos. Por que isso torna-se um problema? Porque quando o obter torna-se o centro de todas as coisas, é comum que os princípios bíblicos sejam deixados de lado para que o lucro seja alcançado. Então, Tiago argumenta. No versículo 14, no versículo 13 ele mostra o problema, e agora no versículo 14 ele argumenta. Ele diz o seguinte: vocês estão esquecendo duas coisas. Em primeiro lugar, que a vida não está no controle de vocês. O homem nunca sabe o que acontecerá amanhã. Nós não sabemos o que sucederá nos próximos segundos, nos próximos minutos. Não sabemos. Talvez alguém está se planejando para o ano inteiro de 2021, mas no primeiro dia de 2021 ele pode morrer, porque ele não sabe o que acontecerá amanhã. Nós não temos controle do que sucederá no dia seguinte. Tiago afirma isso. Depois ele questiona: que é a vossa vida? E aí ele afirma: vocês são apenas como neblina, que aparece, mas em instantes se dissipa. O segundo argumento dele é: a vida é frágil. A vida é frágil. Em qualquer instante você pode desaparecer como uma neblina. Hoje você está vivo, mas quem sabe amanhã você não esteja. O ser humano até pode planejar, mas ele não pode esquecer essa realidade.
O seu futuro é incerto. Não há como saber o que acontecerá amanhã. E a nossa vida passa e passa rápido. É breve. É breve. Tiago argumenta desse modo para que os seus leitores entendam de uma vez que eles não podem fazer planos e confiar nos seus planos, confiar em si mesmos. Meu querido irmão, minha irmã, não confie em si mesmo. Não confie em si mesma. Não pense que 2021 será um sucesso porque você é grande coisa. Porque não é verdade. Não ache que 2021 será um ano maravilhoso por causa de você mesmo. Porque não é verdade. Você não pode garantir nada. Só Deus pode garantir alguma coisa. O seu futuro só pode ser um sucesso se Deus abençoar a sua vida. Se Deus não estender a mão e abençoar a sua vida, coisas ruins podem acontecer. E talvez 2021 pode ser pior do que 2020. Nós não sabemos o que acontecerá em 2021. Não sabemos. É claro que desejamos que o ano 2021 seja melhor. É claro que desejamos, mas nós não podemos garantir isso. Nós não podemos garantir isso. Há aqui, nesse texto, uma realidade. Nossos planos são frágeis, são incertos, são dependentes e não independentes, porque nós dependemos da vontade de Deus para que os nossos planos se cumpram. E ainda, quase sempre, os planos dos homens são manchados pelo pecado. Há a ambição, o materialismo e muitas outras coisas. O desprezo pela vontade de Deus, a priorização do seu próprio benefício em prol do reino de Deus, enfim. Quando nós olhamos essas coisas, nós realmente concluímos: os planos dos homens são frágeis. São frágeis. O navio Titanic é uma prova disso, é mais uma prova disso. Construíram um navio para que fosse indestrutível, para que suportasse tudo, para que jamais afundasse. O seu construtor chegou a dizer que nem Deus afundaria o navio. Com essas palavras ele queria dizer que aquele navio era indestrutível, que os planos dos homens podem ser um sucesso apenas dependendo dos homens. Mas esse projeto bem elaborado e cheio de recursos, na verdade, fracassou. E infelizmente, pessoas perderam a sua vida quando esse projeto fracassou. O homem não pode garantir nada. Ele pode fazer o seu melhor. Ele pode ter os melhores recursos. Ele pode ter a melhor mão de obra. Ele pode ter a melhor ideia. Pode ter o melhor trajeto. Mas ainda assim tudo dar errado. Porque nossos planos não determinam o nosso futuro. E você precisa ter isso em mente. Não faça planos confiando nos seus próprios planos. Entenda que você depende de Deus em todo o tempo. E que o seu melhor plano, o seu melhor recurso, a sua melhor mão de obra ainda dependerá de Deus. Porque os nossos planos são frágeis. Nossos planos são frágeis. Não esqueça que crer em algo tão incerto como os seus planos, sem fé em Deus, é colocar a fé em si mesmo. Não coloque a fé em si mesmo. Cuidado com a confiança em si mesmo. A Bíblia não encoraja isso. A Bíblia encoraja a fé, a confiança em Deus. A segunda lição que o texto nos mostra é que a vontade de Deus é soberana. Por um lado, o texto nos mostra a fraqueza dos planos dos homens e, por outro, mostra a soberania da vontade de Deus. A vontade de Deus é soberana. Portanto, é o que Deus deseja, é o que Deus planeja, é o que Deus determinou antes mesmo da fundação do mundo que se cumpre. E apenas isso.
O versículo 15 mostra a solução que Tiago aponta, que é a soberania de Deus, a confiança na soberania de Deus. E o versículo 16 e 17 são os seus argumentos para fortalecer a solução que ele propõe. É uma contraproposta ao plano que os homens estavam fazendo. E aí ele diz, em vez disso, ou seja, em vez de vocês dizerem que vocês vão fazer isso, e hoje ou amanhã, que mostra a incerteza, em vez de pensar desse modo, de fazer planos assim, vocês deveriam dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Tiago faz uma outra proposta. E essa proposta se resume em encher o coração com a confiança na vontade de Deus. Ter em seu coração a plena certeza de que a vontade de Deus é o melhor. Encher o coração com a certeza de que Deus cumpre os seus planos de modo soberano. Tiago mostra para aqueles irmãos que eles deveriam ter em mente a vontade de Deus. Eles deveriam dizer: se o Senhor quiser. Isso aponta para uma dependência no querer de Deus, uma dependência da vontade de Deus, porque é a vontade de Deus que determina todas as coisas futuras. É a vontade de Deus que determina a nossa vida. Sempre foi assim e sempre será assim. Ele diz: não só viveremos, ou seja, ele tem em mente que a própria vida depende de Deus, não apenas os planos, não apenas o que fazemos. E aqui ele traz uma resposta para a incerteza e a insegurança da vida. Se a vida é incerta, é insegura, é como uma neblina que logo passa, ele diz: confie em Deus, descanse em Deus, porque se for a vontade de Deus, nós viveremos. E não apenas viveremos, mas também faremos isto ou aquilo. Ou seja, é a vontade de Deus que determina se nós viveremos amanhã ou não, e que determina se nós faremos coisas bem-sucedidas amanhã ou não. Aqui nós encontramos uma resposta para a insegurança da vida e para o medo da frustração dos nossos planos. Porque nós colocamos em Deus o resultado da nossa vitória e colocamos em Deus o resultado da nossa vida. É Deus quem garante nossa vida amanhã. É Deus quem garante nossa vitória sobre os planos. Isso é confiança. É viver com a plena convicção de que Deus tem planos e que os planos de Deus, a vontade de Deus é soberana. A vontade de Deus é que determina a nossa história. Esse é o fator determinante. A vontade de Deus. Não as circunstâncias. Não os planos, não os problemas, não as pessoas, não os inimigos, não as dificuldades, mas a vontade de Deus. Nós precisamos viver descansando na vontade de Deus. Deus não nos chamou para que nós vivamos pelos nossos próprios planos, muitas vezes egoístas, mas Deus nos chamou para que vivamos pela sua vontade, pelo seu querer, pois é Ele quem determina o nosso viver e o nosso fazer. Um coração que confia em Deus terá paz nessa vida, mas aquele que confia em seus próprios planos viverá sempre desesperado, porque as coisas não dão certo, porque eu não consigo ser bem sucedido, porque as coisas não acontecem do meu jeito. Agora aquele que confia em Deus vive em paz, não preguiçoso, não relaxadamente. Ele faz planos, mas ele sabe que a resposta certa vem do Senhor. É Deus quem determina. É Deus quem determina, porque a vontade de Deus é infalível. É boa, é perfeita, é agradável. É sempre o melhor para nós, porque a vontade de Deus é quem determina, é que governa, é o que governa. É a vontade de Deus o que governa, o que determina a nossa vida. Não se trata apenas de proferir
se Deus quiser. Algumas pessoas fazem disso uma espécie de mantra, um abracadabra gospel, uma espécie de palavra mágica ou frase mágica. A verdade é que Tiago tem em mente não apenas o que nós falamos, mas o que está no nosso coração, porque, repito, a boca fala do que está cheio o coração. Tiago quer que os crentes tenham em seu coração a plena convicção de que é a vontade de Deus que determina a nossa vida. E você precisa ter isso em seu coração. Não esqueça disso jamais. Não esqueça disso jamais. Que o seu futuro está nas mãos do Senhor. Está nas mãos do Senhor. As nossas palavras devem revelar a nossa fé. Portanto, nós devemos dizer sim, se o Senhor quiser, mas apenas se realmente cremos nisso, se realmente descansamos no Senhor. Um erro muito comum de algumas pessoas, além de usar essas palavras apenas por usar, sem confiança em Deus, é usar essa expressão, se o Senhor quiser, como uma espécie de determinismo. Algumas pessoas querem culpar os seus traumas, as suas falhas ou as coisas que dão errado em sua vida, querem culpar a Deus. E aí, por querer culpar a Deus pelas coisas que dão errado em sua vida, dizem, foi a vontade de Deus, foi o que Deus quis, eu não podia ter evitado, então não tenho o que fazer. Não foi minha culpa. A culpa foi de Deus. E aí abraçam uma espécie de determinismo. Mas não é isso que Tiago está ensinando aqui. O que ele está ensinando é que nós devemos depender. Depender sempre de Deus. Quando fizermos os nossos planos, quando falarmos sobre os nossos planos, quando pensarmos sobre os nossos planos, devemos depender de Deus em todo o tempo. Porque Deus se envolve em todas as áreas de nossa vida. O cristianismo não fala de um Deus que apenas está conosco no domingo, na hora do culto, mas de um Deus que está conosco em todo o tempo, e Ele se envolve com tudo em nossa vida. Ele é Senhor também dos nossos negócios. Deus é Senhor de todas as áreas de nossa vida. Ele domina tudo em nossa vida, e tudo é determinado por Ele. Não apenas o momento do culto, não apenas no momento do culto Deus está presente, mas também no momento em que eu estou trabalhando na segunda, no dia do feriado, na hora do churrasco junto com as pessoas, na hora que eu estou sentado na frente do computador fazendo os meus planos para 2021. Deus está sempre presente em nossa vida e tudo é governado por Ele. Tiago então argumenta no versículo 16 dizendo: agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões, toda jactância semelhante a essa é maligna. O que ele está argumentando é o seguinte: olha, irmãos, se vocês persistirem obstinadamente em planos arrogantes, vocês estão fazendo o que é mal. Vocês estão fazendo aquilo que o maligno faz. O diabo é quem é arrogante. Os planos do diabo é que são cheios de arrogância, de soberba, de prepotência. Não façam o que o diabo faz. Não façam isso. Tiago aponta que todo plano arrogante é obra do maligno, é ação maligna. Aquele que é movido pelo Espírito não vive assim, não faz assim. Por isso, Tiago aponta o erro dos irmãos, o pecado dos seus ouvintes. E, meus irmãos, quantos crentes hoje em dia não fazem planos com a mesma prepotência que Satanás tem? Quantos não fazem planos e insistem na sua arrogância, na sua soberba, assim como o maligno é soberbo? Que Deus tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. Fazer planos sem levar em consideração a vontade de Deus é cometer o mesmo pecado que Satanás, que o maligno, que o príncipe das trevas. É rebeldia, é presunção,
É buscar uma independência de Deus, que foi exatamente o que Satanás quis fazer. É pensar e tratar a si mesmo igual ou maior do que Deus. É pensar que o seu modo de planejar, o seu modo de viver é melhor do que o modo de Deus. Não faça isso. Fuja de toda a aparência do mal. Não busque ser soberano, porque só há um soberano, o Senhor Jesus Cristo. Não entre nessa guerra de soberania. Jamais. Fuja disso. Pois não é possível tirar Deus do trono. Não é possível tirar Deus do seu trono. Ele está acima de tudo e de todos. Alguns querem roubar o posto que é de Deus. É Deus quem determina todas as coisas e não nós. Portanto, tenha cuidado. Tome cuidado. Tome cuidado. Tiago levanta esse primeiro argumento. E o segundo argumento que ele levanta é que, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Ele mostra que não deve haver uma incoerência entre aquilo que nós sabemos e aquilo que nós fazemos. Não deve haver essa incoerência. Os seus leitores estavam caindo nesse erro, porque eles sabiam que deveriam depender de Deus. Porém, estavam fazendo planos pensando apenas em si mesmo. Nós devemos tomar todo cuidado. Ele retoma aqui um assunto muito importante. Ele sempre mostrou esse contraste entre aqueles que sabem que devem praticar, mas não praticam. Entre aqueles que ouvem e não praticam. Entre aqueles que têm fé, mas não têm obras. Portanto, se você sabe que deve fazer o bem, ou seja, se você sabe que deve fazer a vontade de Deus e se planejar segundo a vontade de Deus e não faz isso, você está pecando. Você está pecando. Porque é a vontade de Deus que nos conduz ao bem. Fazer o bem significa fazer os planos segundo a vontade de Deus. Segundo a vontade de Deus. No final das contas, o que ele está mostrando é que o nosso conhecimento de Deus não pode se tornar um motivo para nos condenar ou para condenar os nossos pecados. Se eu sei, eu devo viver conforme eu sei. Isso é muito sério, irmãos. Nós devemos tomar muito cuidado. A submissão à vontade de Deus é colocar o plano de Deus acima do meu. É fazer o bem e não deixar de fazer o bem. Não omitir. Submissão à vontade de Deus é priorizar o plano dele e não o meu. Em um aniversário de uma menina chamada Suzy, Gustavo começou a dar calundu, dar birra, e começou a fazer um show lá, chamando a atenção de todo mundo, porque ele queria ter os presentes que estavam sendo dados a ela. Ele não se contentou com a lembrancinha que foi dada a todas as crianças, ele queria aquilo que era de Suzy. Até que uma mãe chega e diz: Gustavo, esta não é a sua festa, se comporte. Esta não é a sua festa. E de fato, não era para Gustavo ser o centro das atenções. Era o aniversário de Suzy. E Gustavo nunca desfrutaria da sua inclusão naquele evento, naquele aniversário, se ele exigisse estar no centro. Ele não aproveitaria como as outras crianças que foram convidadas, se ele quisesse ser o centro das atenções. A atitude de Gustavo mostra como nós priorizamos os nossos interesses no lugar dos interesses de Deus. Meus irmãos, devemos tomar cuidado com isso, porque nós não fomos chamados por Deus para estar no centro de tudo. Deus é o centro. Ele é o centro de todas as coisas. A Bíblia conta a história de Deus e não a história nossa. A história de Deus. Nós fazemos parte da história dele. Portanto, que toda a glória seja dele. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Fomos feitos, fomos criados para a glória de Deus. Mas o pecado quer que nos leva a viver e a planejar
pensando em nós mesmos, em nossa glória, em nosso bem acima de tudo. O desafio para você é viver 2021 para a glória de Deus e não para a sua glória. A começar nos seus planos. Eu te pergunto, quais foram os planos que você já fez que consideraram a glória de Deus? Quais os planos que você fez que consideraram servir mais a Cristo, honrar mais a Cristo, glorificar mais a Ele? Nós muitas vezes planejamos o próximo ano, mas não colocamos como meta da nossa vida honrar mais a Deus, ser mais fiel nos dízimos e nas ofertas, ser mais produtivo na igreja, trabalhar em departamentos, assumir lideranças, assumir cargos, oferecer a nossa vida, o nosso tempo, a nossa capacidade, os nossos recursos para a glória de Deus. Eu gostaria que você pensasse sobre a sua vida, sobre os seus planos. O que em sua vida visa a glória de Deus? Meu irmão, que você guarde em seu coração que não há nada melhor do que viver para o Senhor. Portanto, que os seus planos e as suas ações demonstrem isso. Nós vimos hoje que os planos dos homens são frágeis, são fracos. Mas a vontade de Deus é soberana. Que o Senhor nos ajude a nos submeter à sua vontade acima de todos os nossos objetivos. Que Ele nos ajude a depender da vontade dEle sempre que nós fizermos planos. Que Deus nos ajude a fazer planos e descansar em Deus, para que saibamos que a vitória, a bênção vem do Senhor e não de nós mesmos. E que Deus nos ajude a colocá-lo no centro de tudo em nossa vida. Essa é a nossa mensagem. Vamos orar ao Senhor. Pai de amor e graça, sustenta o teu povo, abençoa a tua igreja, hoje e sempre. Que nós tenhamos um coração que descansa no Senhor e que confia no Senhor em todo o tempo. Assim nós oramos, Pai, pedindo ao Senhor que abençoe o teu povo durante o próximo ano, 2021. Que a tua igreja seja abençoada, seja fortalecida, que a obra do Senhor cresça e que em nossos planos nós desejemos fazer parte da história que é tua neste mundo. Nos ajuda, Pai, a não priorizar a nós mesmos, a não viver neste mundo pensando em nós acima de tudo, mas que nós possamos glorificar o Senhor hoje e sempre. É assim que oramos, no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Nós estamos encerrando esse culto, esse momento na presença do Senhor. E eu quero avisar a todos que no domingo pela manhã nós não teremos a transmissão da nossa escola dominical. Nós vamos ter a nossa assembleia ordinária da igreja, então será privada, será apenas para os membros da nossa igreja. Consequentemente, também não teremos a escola dominical para crianças. Vai ser um domingo em que nós iremos prestar relatório, estaremos juntamente com os irmãos no templo, ouvindo os relatórios e a previsão orçamentária para 2021. Convido a cada irmão, aqueles que puderem, se fazer presente no domingo pela manhã, esse primeiro domingo do ano, para que possamos estar na presença do Senhor. E os que não puderem, possam acompanhar através de um link privado a nossa assembleia no domingo pela manhã, que será apenas ao vivo. Não haverá gravação, os irmãos não poderão assistir depois, somente ao vivo os irmãos poderão participar da assembleia que vai acontecer a partir das 9 horas da manhã, que durante ou no período, da escola dominical. Que Deus possa nos abençoar, nos dar um ano abençoado na presença dele, e eu desejo muitas felicidades, alegrias, bênçãos, mas
conforme nós ouvimos nessa noite, nós precisamos nos colocar diante de Deus. Ele é quem governa, Ele é que está no controle de todas as coisas.